E aí pessoal, eu sou o Bernardo e essa é a primeira videoaula do canal. Antes de tudo, só queria explicar um pouco a intenção desse canal, né? Que é trazer conhecimento olímpico, principalmente de matemática, física, astronomia, que são as áreas que eu me dou melhor, né, nessas Olimpíadas. E eu sou um aluno olímpico e eu quero compartilhar esse conhecimento que eu adquiri ao longo do tempo, ao longo dos meus estudos. Então vamos lá logo para o nosso primeiro vídeo, que é um dos vídeos mais importantes e mais cobrados em todo tipo de prova de matemática, inclusive algumas de física e astronomia, que é a área de triângulos, tá? Isso chove a rodo na UBMAP, beleza? Vamos lá. A gente vai começar a falar sobre área de triângulos, beleza? Só que não dessa forma que a gente está acostumado, né? Com a área sendo igual a altura vezes base dividido por 2. Vocês vão ver que a gente vai usar muito essa fórmula, beleza? Mas vamos tentar transformá-la em outras coisas, tá? Coisas que talvez não sejam tão comuns da gente saber, porque essa fórmula aqui a gente sempre sabe, né? A área do triângulo é igual a altura vezes a base dividido por 2. Isso a gente sempre acaba decorando, né? Por conta da matemática básica, tá? Mas a gente vai tentar evoluir isso, beleza? E a primeira coisa que a gente vai tratar vai ser sobre a área do triângulo utilizando o quê? Os ângulos, tá? Então, olha só, aqui eu tenho um triângulo genérico, tá, beleza? Então ele não é um ângulo, não é um triângulo equilátero, não é um triângulo escaleno, não é um triângulo isósceles, tá? Não é necessariamente nenhum desses tipos de triângulos especiais, ele é um triângulo qualquer. Um triângulo qualquer com os lados A, B e C, com ângulos beta, teta e alfa. Ah, esses ângulos podem ser iguais? Podem. Esses ângulos podem ser diferentes? Podem. São ângulos quaisquer, com lados quaisquer, sabe? Então é um triângulo genérico, beleza? Quando a gente tenta fazer fórmulas, generalizar, a matemática permite isso, né? Fazer generalizações, ou seja, são para figuras qualquer, tá? Então vamos lá, como que a gente vai utilizar os ângulos para a gente calcular a área desse triângulo? Veja bem, a gente sabe que a área do triângulo, né? A área do triângulo, tá? É igual o quê? A altura vezes a base e isso tudo dividido por 2. Olha para o triângulo que eu tenho. Eu tenho altura? Não tenho. O que eu vou fazer? Bom, isso vai ser só o nosso sketch, né? O nosso rascunho. Olha só. Eu não tenho altura, mas eu preciso dela para calcular a área. Então eu vou vir aqui e vou traçar uma altura. Mas quanto que vale ela? Eu não sei e não tenho como saber. Por isso eu vou utilizar um pouquinho de trigonometria. Observe. Concorda que, pela definição de altura, esse cara aqui faz 90 graus? Concorda que agora eu tenho um triângulo retângulo? Olha esse ponto P aqui. Olha o triângulo B, P e A. É um triângulo retângulo. Retângulo em P. Isso pela definição de altura, né? Lembrando, a altura sai de um vértice e faz 90 graus com uma base. Né? No caso aqui está saindo do vértice B e está fazendo 90 graus com a base C. Né? A gente fala que a altura é relativa à base C ou ao vértice B. Né? Enfim, aqui, olha só pela definição de seno. Seno de alfa, tranquilo? Seno de alfa, alfa é essa letra grega aqui, que está representando esse ângulo. Até aí tranquilo, beleza? Seno de alfa é o quê? Cateto oposto, dividido pela hipotenusa, né? Hipotenusa. Olha o triângulo. O triângulo que a gente tem é esse aqui, ó. O ponto P, o ponto A e o ponto B. Ele é retângulo em B, tem um ângulo alfa aqui. Quanto que é PB? Bom, PB é justamente H. E quanto vale AB? Bom, AB vale Azinho. Então, olha só. Seno de alfa é igual, necessariamente, ao quê? H dividido por A. Vamos isolar esse H. Vou até fazer de outra cor, porque isso aqui é o bizu, cara. Isso aqui é o bizu que vai definir tudo que a gente vai fazer aqui pra frente, nesse primeiro caso. Isolando esse cara, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por A aqui e vou multiplicar por A aqui. O que rola? Esse cara corta com esse e aqui a gente vai isolar H, né? Bem simples, isso aqui é aritmética básica, equação, né? Então, A vezes o seno de alfa é igual a H. Cara, olha que relação incrível que a gente conseguiu aqui. Vamos chamar isso aqui de 1. Tá? Uma dica, é sempre muito interessante quando você for fazer resolução de prova, ou até mesmo quando você for ver alguma resolução, você encontrar algo circulado com um 2, um 3. Isso indica que a gente vai utilizar essa coisa que a gente descobriu mais pra frente. Bom, vamos lá. Se
A área do triângulo é a altura vezes a base, né? Ou seja, é um hzinho vezes, nesse caso aqui, né? Vezes c dividido por 2, né? Então a área do nosso triângulo é igual a h vezes c dividido por 2. Vê se você concorda comigo. Olha só, vou escrever nossa conclusão em rosa aqui. Vê se você concorda comigo. Se a área do triângulo, beleza? É igual a h vezes c dividido por 2, e h é igual a vezes o seno de alfa, concorda comigo que isso aqui tem que ser igual a c, que é a base, vezes a vezes o seno de alfa sobre 2. Ó, olha o que a gente descobriu em 1. Olha o que a gente descobriu em 1. A gente descobriu que em 1, né, h é exatamente igual a vezes seno de alfa. Ou seja, isso aqui é igual a h. Lembrando nossa definição de hipotenusa, né, nossa definição de seno, perdão. Né? Então, por trigonometria, a gente consegue fazer essa fórmula aqui. Beleza? Essa fórmula aqui, ó. Que é o que a gente queria. Percebe que a gente não precisa necessariamente saber qual que é o valor da altura de um triângulo para saber a área dele. Se a gente souber o ângulo alfa, a gente consegue saber. Mas olha só que interessante, a gente não precisa se prender ao ângulo alfa. Porque da mesma forma que eu fiz com o ângulo alfa, a gente podia fazer uma altura relativa a B, ao lado B, né? A base B. E agora a gente podia usar, por exemplo, sei lá, o ângulo beta ou o ângulo teta. Tanto faz, agora mudando, né, obviamente para o seno do ângulo beta, com a base B, usando A, ou então o seno de teta usando C e a base B, né? Então, assim, você pode fazer essas diferentes, digamos assim, combinações, tá? Então, só para fazer uma forma para você poder printar e guardar no seu coração, cara, porque isso aqui é realmente muito importante. Isso aqui você tem que guardar no seu coração, deixar automático. Guardar esse bizu, esse macete, chame como você quiser, tá? Então é o seguinte, a área do triângulo, a gente pode dizer que ela é igual ao quê? C vezes seno de alfa vezes A dividido por 2. Beleza? Guarde isso aqui no seu coração e até a próxima. Valeu!